na segunda parte do nosso processo aqui de mostrar um pouco da questão da capoeira Angola e a questão ancestral, né? Eu queria falar hoje assim dessa palavra que está na moda aí, da decolonização, né? Que hoje está todo mundo falando da decolonização. Eu acho importante falar disso, mas eu acho importante também conectar isso com o verdadeiro processo decolonial, que foi o Quilombo. O Quilombo e a aldeia dos índios, né? Que foi um processo que veio sendo constituído e construído fora desse processo da colonização dos portugueses, dos holandeses e tal. Esse processo ele foi negado por essa sociedade colonial. Ela negou toda essa história, toda essa riqueza, né, do africano, né, que foi escravizado pelos portugueses, pelos colonizadores. Então o nosso povo vem num processo decolonial desde que nasceu, porque esse sistema colonial, ele não tem uma proposta de acolhimento do nosso povo. Então, entender todo esse processo decolonial é necessário para a gente poder avançar enquanto cidadão, né? Porque essa sociedade que nós vivemos hoje, colonial, ela desqualifica nós enquanto cidadão, né? Ela ainda tem o nosso povo enquanto escravo, né? Dentro desse pensamento escravagista aí que é imposto desde 1500 para cá. Então, decolonizar todo esse processo colonial que foi imposto para os nossos tataravós, para os nossos avós, para os nossos pais, é necessário fazer isso. Por isso que é importante a gente fazer essa conexão com a questão ancestral real, né? Do que aconteceu lá atrás. Essa ligação, o caminho de fazer essa ligação são as técnicas que os mais velhos deixaram, que Pachinha deixou, que quando ele aprendeu com o escravizado, o Benedito, ele preservou essa técnica durante a vida dele toda, né? E ele falou: capoeira veio da África, africana que nos trouxe. Então, esse também é um outro caminho que Pachinha acende para a gente poder pesquisar. E essa pesquisa se dá muito em cima dessas técnicas que eu fiz ontem, né? E que é uma técnica que eu aprendi com Mestre Pachinha, né? Que ela chegou até mim através dos alunos que Pachinha teve, e a gente aprendeu com eles e aprendeu com várias outras pessoas também. A técnica de rolê, negativa, queda de rins, essas técnicas, elas são milenares. É uma técnica que está ligada a um processo de luta do africano, né? Que foi a arma que ele tinha para poder fugir, se refugiar de todo o processo, de todo o processo escravagista daquele momento, né? Então, essa luta nós resgatamos quando nós acessamos essa técnica. E essa técnica, ela traz para a gente, ela dá noção dessa história, né? Dessa história que não foi contada pelo sistema, mas ela é latente, ela está na nossa vida, ela está na nossa essência. Nós precisamos de buscar essa história, né? Para poder nos libertar desse processo colonial que nós vivemos hoje, né? Que nós vamos viver quando nós conectamos com toda essa questão ancestral, nós vamos viver num processo mais decolonial. E aí precisamos de observar o nosso território para construirmos as nossas escolas, né? Onde vai preservar, né? Todo esse ensinamento do mais velho, do africano. Isso é muito importante porque esse processo de preservar e de conservar todo esse conhecimento do africano, ele vai nessa linha decolonial, né? E dessa forma que, por exemplo, o Grupo Iuna vem se desenvolvendo o seu estudo, o seu trabalho na linha da capoeira Angola, desde o seu nascimento até os dias de hoje, né? Que é preservar todo esse conhecimento ancestral africano,
essa luta deixada, que o africano deixou, e que mestre Pastinha, ele deu sequência nesse processo, e outros mestres, e a gente tem que precisar de estudar, aprofundar toda essa questão, né, e trazer todo esse contexto, porque ele foi descontextualizado pelo sistema, porque o sistema pegou toda essa luta e transformou ela num outro processo, né, aqui por volta de 1935 e tal, deu o nome de capoeira. Esse nome capoeira, ele esvazia esse contexto ancestral, ele vai numa outra linha, numa linha mais de mercadoria, entendeu? E aí então ele não nos serve como ponte para nós entendermos toda essa questão ancestral, né? Que vai nos dar uma potência para a gente achar a nossa própria cidadania e poder avançar e resistir esse sistema todo que está aí, né? Hoje nós estamos vivendo, nós todos estamos vivendo um período muito desastroso, né, que é essa pandemia. Desde o ano passado nós estamos nesse processo aí, e o que ajudou a preservar a minha própria existência, a minha cidadania e todo o meu processo foi essa ligação com essa questão ancestral, com esse conhecimento deixado pelo africano, né? Que esse conhecimento ele potencializou a minha ação para que eu pudesse resistir com mais força e com mais inteligência em relação a todo esse processo pandêmico, que esse processo, a consequência dele foi desastrosa para o nosso povo negro, que ainda não conseguiu achar esse caminho ancestral africano, que ainda tem esse processo ainda dentro de uma linha preconceituosa, né? Porque o sistema ele demonizou tudo que o africano trouxe, né? Tudo que o africano trouxe, o sistema, a religião cristã, ela demonizou todo esse processo, né? Então tudo que vem da África, o nosso povo não consegue conceber isso enquanto um conhecimento, né? Tem isso enquanto uma coisa demoníaca, maligna, que isso tem a ver com isso, não. Precisamos, o nosso povo precisa de conhecer a sua verdadeira história, né? A sua verdadeira história, a história que não foi contada pelo sistema e que nós negros temos que debruçar, avançar para poder entender cada vez mais, porque é esse conhecimento que vai nos proteger desse sistema, né? E o nosso povo foi pego de surpresa aí com essa pandemia, porque por conta da falta desse entendimento e desse conhecimento ancestral, deixou o nosso povo vazio. Essa pandemia, o que ela fez? Ela multiplicou a miséria, a pobreza, né? A opressão. Então, nosso povo ficou desprotegido dentro desse lugar, né? Ficou sem ter uma arma para poder combater e garantir a sua própria sobrevivência, né? Ele não teve uma arma para poder garantir todo esse processo aí. Então foi muito desastroso para o mundo todo, mas para o povo negro foi muito pior, né? Porque a gente já vivia no processo de segregação, de negação, de marginalização, e antes da pandemia, e esse processo agravou na pandemia, né? Nosso povo ficou sem ter como reagir a toda essa agressividade aí desse sistema colonial. Então, decolonizar esse sistema precisa de aprofundar esse processo, precisa de
chegar no processo original, né, que é o quilombo, né, a aldeia do índio, né, que esses territórios eles já nasceram com o seu próprio conhecimento, sem intervenção externa, com o crescimento do conhecimento dos antepassados, do povo mais antigo ainda, né? Então é esse conhecimento que nós precisamos debruçar para poder entender a nossa própria existência hoje, né? Que nós somos a consequência do passado. E a gente, quando vai buscando a conhecer mais todo esse processo do passado, ele justifica mais o nosso processo presencial e ajuda a apontar o futuro, né? Que a gente tem que ir para o futuro, mas temos que ir munido desse conhecimento ancestral. Esse conhecimento ancestral ele é essencial para que nós podemos garantir a nossa própria vida, a nossa própria cidadania, né? Então, fazer o movimento da capoeira, esse movimento ancestral, ele não é só fazer esse movimento, é compreender a história que esse movimento traz, né? Porque esse movimento de rolê negativo, queda de rins, ele traz uma história que dentro dessa história nós vamos encontrar vários outros elementos de ciência, de filosofia, de ideologia. Nós vamos encontrar um monte de outros elementos dentro desse movimento, né? Então é preciso debruçar mais em cima desse processo do nosso conhecimento, né? E compreender essas manobras que o capitalismo, e que esse sistema fez em cima do nosso conhecimento, né? Ele pegou os nossos conhecimentos, descontextualizou o conhecimento, pegou só uma casca e transformou ele em mercadoria. E isso teve uma consequência muito drástica, porque quando ele transforma em mercadoria, não aprofunda, né? Então as pessoas têm aquilo ali só, de uma forma imediata ali, assim, né? Não aprofunda, então não justifica ele enquanto pessoa, não justifica a própria existência, a própria essência dele, né? Que a nossa essência está ligada a toda essa questão ancestral africana. Então precisamos de entender todo esse processo para desconstruir essa colonização, né? Agora eu vou voltar a falar isso. O processo decolonial ele começa no quilombo, né? Porque o quilombo ele foi construído pelos negros que conseguiam sair daquela imposição de escravidão e ali refazer todo o seu processo fora do processo colonial, entendeu? Então a gente precisa de buscar para justificar essa palavra, porque senão fica só a palavra fora do contexto, e aí decolonização fica uma coisa que muito flutuando, né? Fica uma coisa sem consistência. Então essa consistência nós vamos encontrar quando a gente faz essa conexão com o processo original decolonial, que é o quilombo, que é a aldeia do índio, né? Esse é muito importante a gente entender isso, porque a consequência desse entendimento é a garantia da nossa própria existência, da nossa própria cidadania, né? Hoje o Grupo Iuna tem uma sede própria, onde que a gente desenvolve todo esse processo do conhecimento, essa questão ancestral, por conta desse entendimento, que a gente sabe que ninguém vai fazer isso por nós, ninguém vai dar uma escola para a gente desenvolver esse pensamento mais libertário, né, e conectado com todo esse processo ancestral. É nós, quando compreendemos a história no seu profundo, que vamos ter uma ação em relação a esse processo e buscar criar no nosso território a nossa escola, onde que nós vamos garantir todo esse contexto histórico, né, negado pelo sistema,
Então é necessário que nós construímos a nossa escola para poder garantir todo esse conhecimento ancestral, né? Eu posso chamar isso de salvaguarda, né? Que é feito por nós, por quem está tendo e está compreendendo essa luta, né? Essa luta que foi deixada pelo nosso povo, que nós temos que dar continuação nela, de cabeça erguida, né? Então é isso. Então a história serve para poder nos deixar de uma forma combatível a esse sistema, mas não dentro desse sistema, né? Combatendo esse sistema com a história dos nossos antepassados, com a história dos nossos ancestrais, real, né? E que nós vamos compreender isso na técnica, no nosso corpo, né? Então, esse é um processo para nós assim, muito importante de estar externando esse nosso pensamento, né? E nós estamos, hoje o Grupo Iuna está na linha de estudo, de compreender cada vez mais todo esse processo, porque foram mais de 1000 anos de negação de todo esse conhecimento do nosso povo africano. Então, nós vamos gastar a nossa vida toda buscando compreender cada vez mais esse processo, né? É um processo que é um estudo em cima desse processo decolonial, né? Então quando a gente fala desse processo decolonial, a gente não, eu tento não trazer isso só uma palavra vazia, né? Mas uma palavra que conecta com toda essa história negada pelo sistema, né? Porque no Brasil a gente acaba pagando por essa coisa da moda, né? Tudo vira moda, né? Tudo vira moda, né? O combate, o racismo, a questão da mulher e tal, tudo vira moda. O sistema pega isso e esvazia, tira o contexto e deixa só ali, né, enquanto mercadoria para poder vender. E nós temos que ficar atento para esse processo aí, para não esvaziar o processo da luta, né? Enfim, é isso aí. Uma outra oportunidade a gente vai, né, poder falar mais, externar mais esse pensamento dos estudos que a gente faz aqui. Valeu, obrigado, bom dia.